Noite, vou falar bom dia porque o dia está começando para mim aqui. Eu sou o Douglas e eu queria começar dizendo que isso é muito esquisito para mim. É a primeira vez que eu estou fazendo um painel nesse formato novo, então tá engraçado porque normalmente, né, eu espero falar e encontrar pessoas vendo, e a única coisa que eu estou vendo é a minha própria cara, então tô ficando, isso está me deixando um pouco ansioso. Mas a Celinha está me dizendo que vai dar certo, que eu vou conseguir chegar do outro lado, e eu acredito não. Então vamos lá, a conversa de hoje, eu chamei ela de o eterno desafio do briefing, porque eu, 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 o briefing é um dos temas que eu mais gosto de conversar, e eu já falei várias vezes sobre isso, algumas vezes, várias vezes no Brasil, com a Red Hook, e algumas outras vezes no México, quando eu estava trabalhando lá. Mas sempre foi eu sempre falei de uma forma, eu sempre falei expondo o conteúdo do começo ao fim e explicando detalhadamente quais são os componentes do brief criativo, porque em geral era o que as pessoas estavam mais interessadas em saber, mas eu entendo que a proposta desses painéis é muito mais conversar com as pessoas e criar alguma e levar essa discussão de acordo com para onde a audiência quer ir. Então eu pensei que talvez não fosse o caso de eu fazer uma coisa tão descritiva como as que eu fiz das outras vezes. Então isso tá um pouco, essa conversa está um pouquinho mais solta. Eu tenho uns tópicos aqui para tratar, mas eu vou tentar evitar fazer um tintim por tintim do que seria um briefing criativo, e vou conversar sobre coisas ao redor do briefing. Então, e eu também chamei isso o eterno desafio do briefing, porque não tem hoje como você abrir um site, blog, o que quer que seja, sobre comunicação, marketing ou publicidade, que não vai dizer que o mundo está mudando, que as coisas são diferentes e etc, etc, e é uma revolução. E, no entanto, eu acho que essa atividade de brifar, embora ele esteja mais espalhado por outros lugares, vou citar um pouco disso, ela continua importante, e eu acho que os desafios que existem por trás de fazer um bom briefing continuam vivos e continuam super importantes, então acho que vale a pena falar sobre isso. A outra coisa que eu estou tentando fazer também é que dessa vez eu não estou usando slides. Na verdade eu tenho 3 slides que eu vou mostrar em alguns momentos específicos, 3, 4, mas eu vou tentar fazer com que vocês prestem atenção em mim, o que me deixa aí um pouco mais nervoso, mas isso é porque eu estava, né, a gente está num tempo engraçado de fazer videoconferência à torta à direita, e cada vez mais está me irritando usar slides cheios de informação, porque eu acho que isso está fazendo as pessoas perderem a atenção. Ok, por que que eu... Então, assim, rapidamente, eu comecei a minha carreira em propaganda digital na agência Clique. Eu comecei como coordenador de projetos, então eu só fui lidar com o briefing criativo depois que eu mudei para o planejamento, 2 anos depois. No entanto, antes eu já tinha que lidar muito com a atividade de fazer briefings, embora não fosse exatamente o que a gente chama, o que os planejadores chamam de briefing criativo. E de uma forma ou de outra, e mais tarde mesmo, estando em planejamento, eu já tive que, em vários momentos da minha carreira, a lidar com briefings para outras áreas, né? Às vezes você tem que briefar, de novo, é diferente, mas alguns dos elementos são os mesmos, né? Você tem que briefar, sei lá, para uma pesquisa, ou você tem que briefar para produção de vídeo, que é uma outra criatura. Em outros momentos da minha vida, se der tempo eu vou citar isso, eu tive a oportunidade de briefar também para alguns projetos pessoais, e isso também me fez brifar outros tipos de fornecedores criativos para alguns projetos pessoais, e isso também me fez entender algumas outras coisas, né? E por que eu me interesso? O que me interessa muito nesse assunto do briefing é que de um lado você tem uma grande discussão
muita coisa para pensar e para resolver sobre o aspecto criativo da atividade mesma, e isso é uma coisa que eu gosto muito, mas essa conversa também está muito relacionada com linguagem, que é outro tema que eu também gosto muito. Se eu conseguir, eu falo um pouco mais também sobre isso. Ok, então, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu tentava armar essa conversa é no próprio conceito de briefing. E é engraçado porque a gente ouve a palavra, às vezes a gente ouve a palavra briefing na cultura popular e na minha cabeça ela queria dizer uma coisa diferente de como a gente usa briefing no nosso mercado de comunicação. Eu lembrei, quando eu estava fazendo isso, de um trecho curtíssimo do filme Bastardos Inglórios, do Tarantino, onde o personagem do Michael Fassbender vai se apresentar lá para o chefe dele, e aí ele diz que ele fala alemão, que ele vai se infiltrar, etc. e tal, e o Winston Churchill está na sala. Aí o Winston Churchill faz alguma pergunta para ele, não lembro direito, mas aí chega uma hora que o Winston Churchill fala para ele, pro outro camarada, brief him, brief ele, né? E aí o cara vai explicar para ele qual é a missão dele, e aí às vezes a gente vê alguns desses filmes de presidente dos Estados Unidos, onde sempre tem um cara do exército dizendo, presidente, a gente quer te brifar sobre o estado da segurança, etc. e tal. E isso o que as pessoas querem dizer com isso nessas situações é um pouco diferente do que a gente faz, e, no entanto, a definição é a mesma. Se você for para os dicionários, briefing, em geral, é definido como um conjunto de instruções. E eu me bato um pouco com essa definição, porque sim, se a gente pegar um briefing criativo ou um briefing de qualquer outro tipo que você for fazer, ele é de fato um conjunto de instruções. Mas eu acho que o trabalho de um briefing criativo é um pouco mais complicado, porque ainda que você forneça uma série de instruções, essa é a forma como eu vejo hoje. O trabalho criativo é mais difícil de avaliar objetivamente, essa é a verdade. Por mais que a gente tente e deva ter critérios objetivos quando você está avaliando um trabalho criativo, é mais difícil. Se você dá uma missão, sei lá, uma missão militar para alguém, etc. E tal, você tem um objetivo, precisa, sei lá, eliminar um fulano, ou resgatar um outro fulano, ou sei lá, é um briefing que está relacionado com construir algo. Você tem talvez critério, né, sei lá, uma ponte. Você talvez tenha critérios um pouco mais objetivos para avaliar se a coisa está ou não está feita. Mas no caso do trabalho criativo, isso é um pouco mais difícil. Então, eu acho que aí estão os desafios maiores no nosso trabalho. Pois bem, quando a gente fala de briefing criativo, a gente está falando obviamente, de um tipo específico de briefing. Tradicionalmente, esse briefing é o briefing que é gerado dentro da agência. Ele é um segundo briefing, porque tradicionalmente o cliente faz um briefing dizendo o que ele precisa. E dentro da agência, em geral, o planejador vai escrever um briefing criativo em cima desse briefing do cliente e vai entregar para o criativo, e o criativo responde para esse briefing. Esse processo é um processo que eu arrisco dizer que, sei lá, 9 de 10 agências ainda utilizam, se não 10 de 10. Ainda está muito presente, ainda é a forma como se utiliza. Acho que isso está mudando um pouco, ou pode mudar mais, ou talvez não aconteça tanto quanto acontecia antes, mas quando se fala em briefing criativo, está se imaginando isso, né? A ideia é que o cliente vai entregar informações um pouco mais como eu vou dizer, vai entregar muitas informações e vai dar todos os aspectos possíveis sobre o negócio, sobre as coisas que têm que ser feitas, sobre os objetivos do negócio, e talvez algumas indicações específicas sobre o que ele está esperando, e o planejador, ou quem quer que esteja fazendo o briefing criativo, não só vai simplificar essas informações, mas vai principalmente interpretá-las e colocar um ponto de vista estratégico e, principalmente, não menos importante, vai sugerir
um caminho criativo, seja como você queira chamar isso, já eu chego mais na frente, que vai ser um estopim pro trabalho criativo que será feito. Então, quando a gente fala de briefing criativo, existe uma premissa nesse processo, que é a ideia de que o briefing vem depois da estratégia. Então, o trabalho estratégico que começa com o briefing do cliente vai terminar com o briefing criativo. E eu acho que é por isso que workshopping sobre briefings criativos são um pouco complicados. Eu já fiz mais de um, mas eles têm essa armadilha porque, a bem da verdade, o processo de fazer um briefing criativo é essencialmente o processo de armar estratégia. Ou se eu posso dizer de outra maneira, sem você passar pelo processo da estratégia, é muito difícil você fazer um briefing criativo. O que não quer dizer que não dá para fazer um briefing criativo de um dia para o outro, porque essa é uma realidade que qualquer um que tenha que fazer isso já teve que lidar. Mas o fato é que você precisa passar por esse processo. Então, tem vários elementos que estão no briefing que não é que você simplesmente senta e pensa neles, mas eles são a consequência do que você elaborou e discutiu e pesquisou durante o processo de estratégia. E é complicado, porque aí você tem que dar um workshop inteiro de estratégia para depois fazer um workshop de briefing. Essas duas coisas se confundem um pouco. Tem uma definição, deixa eu ver, isso aqui que eu coloquei acho que está um pouquinho fora de ordem, eu vou falar isso aqui mais na frente. Eu falei que eu estou tentando evitar um pouco falar dos componentes do briefing, mas eu vou pelo menos citá-los. A forma que eu estou querendo evitar, porque eu acho que isso é uma coisa que é fácil de ir atrás. Assim, se você for no Google hoje, você vai encontrar templates de briefing criativo. Das grandes agências, das mais criativas, deve ter por aí o template da Droga5, o template da Wieden Kennedy, o template da, sei lá, da PBDO, o template da PBWA. Esse eu não posso compartilhar. Oi? Era para a gente estar vendo alguma apresentação? Não era. Era pra, vocês estão me vendo? Não estamos. É só dúvida mesmo, tá? A Celinha queria slide. Eu falei, Celinha, não vou colocar slide. Lamento, Celinha. Não, de boa. Já eu vou projetar alguma coisa. Então, se vocês forem, vocês vão encontrar um monte de templates, então eu não quero entrar muito nesse detalhe. Mas sim, eu vou tentar. E a outra coisa que eu acho que tem gente que já falou sobre isso de uma maneira mais completa do que eu poderia falar aqui. Inclusive, Celinha, essa é a hora de eu mostrar uma coisa. Eu trouxe alguns livros aqui que eu queria mostrar, mas eu acabei de perceber que esse livro não está aqui em casa, o que me deixa muito preocupado, porque ontem eu estava procurando, eu acho que eu deixei na agência. Deixa eu, peraí, compartilhar aqui. Share. E agora? Se precisar de mim, me chama, tá? Um segundo. Não, eu acho que eu tô... pronto. Aqui. Este é um livro que eu recomendo para todo mundo. Chama How to Write an Inspired Creative Brief, do Howard Ibach. Eu não sei se existe tradução desse livro para o português, mas honestamente, para quem lê um pouquinho de inglês, ele é bem fácil de ler. E esse é um livro que eu recomendo para qualquer um que queira escrever um briefing criativo. Ele é bastante completo, ele já está... Essa é a segunda edição, ou a edição de 10º aniversário, quero dizer que é uma edição revisada, a primeira edição é uma capa amarela. Essa é melhor, obviamente. Ele revisou alguns temas, eu, inclusive, preciso voltar e rever algumas coisas que estão ali. E ele faz esse ponto também, justamente que eu estou falando sobre como que o briefing é um derivado dessa estratégia. Mas o ponto é que esse camarada é um criativo e ele do ponto de vista do criativo, ele escreveu o que ele acha que é importante ter. Honestamente, eu acho que vocês devem consultar esse livro, porque ele dá uma boa referência de tudo que deveria estar dentro de um briefing. E eu acho que essa é a primeira coisa que... E essa é a primeira coisa que eu queria destacar. Deixa eu parar de compartilhar. A primeira coisa que eu queria destacar
o briefing criativo não vai ser solucionado com um template. O que eu quero dizer, você nunca vai ter um template que vai resolver tudo. Cada agência faz o seu template ali para ter um pouco da sua personalidade, a sua marca, mas a verdade é que quanto mais eu exercito o briefing criativo, mais eu percebo que não é importante, não é tão importante você ter um template quanto é importante você saber o que é necessário estar minimamente e adicionar as informações ou os campos, né, por assim dizer, do briefing criativo de acordo com a necessidade que você encontra, né. Não obstante, eu tenho certeza que isso sempre gera uma certa ansiedade, ok, o que deveria minimamente existir no briefing criativo, então eu vou falar de uma maneira simples, para depois eu ir para outros temas aqui. É necessário que exista uma descrição muito clara do que é o problema. E quando eu falo... E essa parte é super complicada, porque muitos templates de briefing quebram isso em questões menores. Você tem objetivos de negócio, objetivos de marketing, aí você tem um problema que está sendo resolvido. E eu consigo entender o mérito de existirem todos esses campos, inclusive eles estão, se eu não me engano, no livro também, mas eu acho que às vezes, quando você... Eu já senti isso muitas vezes. Quando você está escrevendo um objetivo e depois você vai escrever o problema, você percebe que você só está escrevendo a mesma coisa de um outro jeito. Uma começa uma é o que você quer fazer, a outra coisa é o que você está tentando resolver, mas o que você está tentando resolver, no fim, é o que você quer fazer. Então, eu acho que eu resumo isso dizendo que o problema que precisa ser resolvido tem que estar muito claro. Chame como você quiser. Porque o problema reflete o diagnóstico. E o diagnóstico é uma parte essencial da estratégia, se não talvez a mais importante. Por sinal, vou fazer propaganda para o curso da SEL, eu estou devendo para a SEL armar o curso ou ele vai se chamar Pensamento Estratégico, ele vai se chamar Fundamentos da Estratégia, e aí eu vou falar muito de diagnóstico, então aguarde, porque isso virá mais à frente. De qualquer forma, o problema é fundamental porque ele mostra a visão que você tem, o diagnóstico que você fez da realidade e ele já aponta para uma possível solução. Aí você tem, obviamente, estou fazendo um salto gigantesco, porque eu estou falando pela ordem de importância e não pela ordem que isso tem que aparecer no briefing. Você tem a mensagem, e mensagem parece simples, mas é super complicado de fazer direito. Primeiro porque é chamado de várias formas diferentes em diferentes templates. Em alguns lugares eles chamam de single-minded proposition, outros lugares eles chamam de key message, eu costumo usar isso quando escrevo brief em inglês, outros eles vão chamar de what's the most important thing, cada um chama de um jeito, mas o fato é que um briefing criativo deveria apontar com muita clareza qual é a principal coisa que tem que ser falada. Essa principal coisa que tem que ser falada, em geral, é o estopim para a criatividade, é o que o criativo está buscando no briefing. Outra coisa muito triste para quem ainda não teve a experiência de fazer um briefing criativo é descobrir que quase nunca se lê internamente o briefing que você fez, o criativo, e não por demérito, porque é a forma como eles trabalham, ele, na maior parte das vezes, escaneia o briefing procurando algo que ele possa utilizar de poderoso, de útil para a criatividade, e a mensagem é a coisa que ele mais vai prestar atenção, especialmente se o briefing não está muito claro. Ele vai lá, vamos, então, qual é a mensagem que eu tenho que entregar? Porque isso é o que vai dizer para ele para onde ele tem que ir. Uma mensagem em geral nos briefs criativos é acompanhada por um suporte, que eu digo que é uma explicação dessa mensagem. Tecnicamente, os briefs criativos chamam isso de reason to believe. E por que chamam isso de reason to believe? Porque, em geral, não é sempre, mas em geral, você está prometendo algum benefício da marca / produto que você está comunicando. Esse benefício, em geral, não é sempre, mas em geral, ele é mais emocional. E você coloca um reason to believe porque é um suporte que vai explicar por que você pode dizer isso, né? Então, se eu estou dizendo que sei lá, o iogurte te dá um momento um momento agradável em casa, a razão é porque ele é muito cremoso, coisas desse tipo, super básico, mas é
é assim que a estrutura funciona. E isso é importante também para o criativo, porque ele precisa entender, não, tá bom, se estou prometendo algo que tem que estar por trás, ou às vezes ele nem vai falar isso na criatividade que ele vai fazer, mas ele vai usar isso ele vai mostrar isso, ele vai, ou no meio da história, esse conjuntivo ele vai aparecer. Então, problema, uma mensagem, um suporte para essa mensagem. Aí você tem, obviamente, um grande capítulo, que é... esse capítulo é super difícil de dizer, acho que a gente não tem tempo hoje, que é sobre o target. Eu tenho muitos problemas, né? Eu penso muito sobre a questão do target, porque eu acho que, na maior parte das vezes, e eu também sou culpado desse pecado, na maior parte das vezes a descrição de target que a gente coloca no briefing, ela não serve para nada. Não serve para nada porque é uma descrição que ela não consegue ser... Ela não consegue ser nem, como eu vou dizer, ampla o suficiente, ou genérica, se eu posso dizer, o suficiente para nortear o briefing de alguma maneira. Já vou tentar me explicar nesse ponto. Nem ela ou melhor dizendo, quando ela é genérica de uma forma que não ajuda em nada. E quando ela é muito específica, ela é específica também, tá muito ruim o que eu tô dizendo, mas quando, às vezes, ela é tão específica que eu não consigo tirar nada de criativo dela, né? O que eu quero dizer, às vezes você não tem uma informação muito incrível sobre o target, mas... E aí tá tudo bem. E aí talvez a única coisa que você deva dizer para que quem quer esteja desenvolvendo a criatividade é o mais básico possível. São mulheres adultas, ou são adolescentes, ou são aposentados. É muito justo dizer isso, e é muito importante dizer isso, porque ou são pessoas que vivem numa determinada região, enfim, porque essa informação, por mais básica que ela pareça, ela vai condicionar uma série de coisas que serão feitas no briefing. Isso eu acho que às vezes é o caso, mas o problema é que apenas colocar essa informação básica soa como, sei lá, não sou elegante o suficiente ou criativo o suficiente. Então, o que se tenta fazer é colocar alguma informação com um pouquinho mais de insight. Eu já vou falar disso também. E o problema é que isso acaba ficando uma coisa meio eu não tenho outra palavra para isso. É um pouco inútil, porque aí você vai tentar dizer algumas coisas que parecem... Esse é um pecado comum nos briefs, que parecem interessantes ou que parecem únicas, mas que, na verdade, são bastante genéricas, né? São pessoas que estão buscando o melhor para si, para a sua família. Coisas desse tipo que qualquer pessoa está buscando. É muito difícil você encontrar pessoas que não estão buscando isso. Eu nunca ouvi um briefing que tenha escrito: meu target são pessoas muito tristes com a vida, são pessoas que não acreditam no progresso. Talvez existam, né? Mas o fato é que você não vê isso daí num briefing. E o que eu quero dizer com target é que é bastante difícil você fazer uma descrição de target que realmente estimule o criativo, porque para isso você precisa realmente tentar não só entender melhor o target, que também é um certo de clichê de falar, você tem que tentar entender melhor o target, mas encontrar algo que ao mesmo tempo seja original sobre esse target e seja verdadeiro no sentido que pode ser que gere um pensamento original. E a questão do target está conectada com outro ponto que também para mim sempre foi muito difícil colocar nos briefings, que é o insight. Você vai ver em vários modelos de briefing, vários workshops de briefing, livros sobre briefing também, que você tem ali o campo insight. Mas eu tenho muitos problemas com você simplesmente colocar insight no briefing. Primeiro porque uma coisa que eu aprendi logo no começo, num dos primeiros workshops de briefing que eu fiz faz vários anos já, e foi muito bom, de que o insight pode estar em vários lugares, mas hoje em dia, por algum motivo, todo mundo fala em insight do consumidor. O que, ok, está certo, é verdade. As pessoas são a principal fonte de insights para o que é que você vai fazer,
especialmente para comunicação, mas isso não quer dizer que tudo que você vai falar precisa sair necessariamente de um insight do consumidor. Às vezes pode sair de um insight do produto, às vezes vai ser um insight sobre a marca, alguma coisa que nunca foi falada, ou alguma coisa que é original sobre a marca mesmo, ou sobre o produto, ou sobre a categoria, ou sobre os competidores, né? Então, eu entendo que o insight é uma coisa que sempre tem que existir no briefing, mas ela deveria estar dentro de algum dos componentes do briefing. Porque eu já escrevi briefings onde a parte mais interessante está no que você fala sobre o produto. Outros, a parte mais interessante está no que você fala sobre o consumidor, ou às vezes é no que você está falando sobre os competidores. E lá é que deveria estar no insight. Então, eu realmente tenho a minha sugestão é que o insight tem que estar em algum lugar do briefing, mas não em um lugar chamado insight. Você, quando está escrevendo o briefing, deveria saber qual é o ponto mais interessante dele. E se esse insight de fato existe, se ele é poderoso, isso vai aparecer e o criativo será capaz de identificá-lo no briefing. O que também é um outro motivo para mim pelo qual às vezes os templates de briefing são complicados, porque, de novo, às vezes um briefing está muito voltado para falar dos competidores, o outro briefing está muito voltado para falar do consumidor, e aí você vai escrever ele de uma maneira diferente, né? Bom, e aí a gente tem... E essas são, honestamente... sim, claro. Last but not least. As entregas, né? Que é uma coisa super... Isso é uma coisa que eu aprendi também. Isso é super negligenciado. A gente se concentra em fazer briefings maravilhosos que vão inspirar as pessoas e que vão deixar os criativos, assim, loucos para trabalhar. Uma espécie de mito, mas, enfim... a gente às vezes acaba não dizendo o que tem que ser entregue, porque afinal de contas todo briefing vai ser criado com um prazo para entregar, que em geral vai ser menos do que a gente gostaria, vai ser mais curto do que a gente gostaria, e nunca fica claro exatamente o que a gente vai entregar, né? Então, é super importante, ou muitas vezes não fica claro, é super importante pensar nisso. Às vezes você tem que falar com, sei lá, com um atendimento, ou mesmo com um criativo, e tentar combinar com ele. Ok, então para isso você vai me entregar um conceito aqui, você vai me entregar um visual, você vai me entregar uma, duas, três ideias desse tipo. E aí o criativo tem um pouco de chão falando, ok, não importa o que eu vá fazer, pelo menos isso, se eu entregar, a tarefa estará cumprida. Então as entregas são uma parte fundamental. De novo, existem outras coisas que podem estar no template de briefing. Eu acho que vale a pena vocês consultarem a bibliografia que existe sobre isso. Ela não é tão vasta, mas ela já é suficientemente boa para isso. Depois eu falo de outro livro. Mas esses são os pontos principais que a gente deveria considerar no briefing. Aí eu vou tentar agora me aprofundar um pouco nas questões ao redor do briefing, e a primeira delas que eu queria falar é sobre como escrever um briefing está relacionado com linguagem e o uso que a gente faz da linguagem, né? E talvez esse seja uma das coisas que mais me fascinam nesse assunto, né? Eu sou um grande fã do Jorge Luis Borges. Eu já li vários dos livros deles, ainda não, ou dos contos dele, ainda não todos. Mas ele também já li uma série de entrevistas dele, e ele era um cara louco por livros, né? Obviamente. Mas uma das coisas que ele escreveu sobre o livro, que eu sempre achei bacana, é que ele explicava que o livro é uma ferramenta assim como qualquer outra, mas o livro como todas as ferramentas são extensões do nosso corpo, né? Então você usa uma espada, uma extensão do seu braço, você usa um machado, um martelo também, enfim. O microscópio é uma extensão da sua vista, o telefone estende a sua voz. Mas o livro é uma extensão da memória e da imaginação. E existe uma certa mágica no livro. Eu estou falando de livro porque, obviamente, um briefing não é um livro, mas é o mesmo mecanismo, né? De você conseguir colocar o seu pensamento em palavras e o seu pensamento conseguir ser transportado para a mente de outra pessoa. Parece uma bobagem isso, mas é uma coisa que eu acho muito incrível e muito mágica, né? E eu acho que o briefing criativo passa por isso, né? Você precisa tentar colocar em palavras algo que está na sua mente e tentar com que isso entre de uma certa forma
na mente de outra pessoa para ela trabalhar. Ok, e o que a gente faz com isso? A questão é que aqui a gente entra numa discussão que ela é longa, e eu acho que a gente não termina ela, sobre inspiração e precisão. O que eu quero dizer aqui? Vocês vão muitas das coisas que vocês vão ler em artigos ou blogs, ou o que quer que seja, sobre briefing criativo, fala muito sobre como se inspira os criativos. E tá certo, tem que falar disso mesmo, porque o briefing tem que ser criativo, e para você ter criatividade, você precisa ter uma boa dose de inspiração, e é bom que um briefing seja mais inspirador do que menos inspirador, né? E em relação a isso, existem autores que escreveram sobre isso. Eu não lembro se isso está no livro do Ibach ou num outro livro. Quando eles falam de briefing, eles explicam que o briefing criativo, essa é uma boa metáfora, é o primeiro anúncio de uma campanha. Ou seja, a frase que você coloca no briefing criativo, ela já tem que ser quase que um anúncio. A gente fala de anúncio, e aí o trabalho do criativo é fazer um anúncio melhor do que aquele. E tem muita lógica nisso. Então, existe uma intenção criativa que você tem que colocar no briefing. Tudo isso é muito importante, mas eu prefiro focar em questões um pouco diferentes, porque eu gosto muito de focar na questão e discutir a questão da precisão. E eu discuto um pouco menos a questão da inspiração. Primeiro, porque eu acho que a questão da inspiração, honestamente, exige uma certa dose de criatividade, se não uma boa dose de criatividade. Isso é uma coisa um pouco difícil de ensinar, isso é uma coisa que você tem que desenvolver, e é difícil de dar instruções para ser criativo, né? Tem a ver também com, sei lá, o tipo de bagagem que a pessoa teve, quanto que a pessoa é ou não relacionada com isso. E segundo, porque se você, e esta é a minha opinião, se você não consegue ser preciso primeiro, você provavelmente vai tentar ser inspirador ou criativo da maneira errada, ou para o lugar errado. E isso já aconteceu muito comigo. E eu já vi acontecer em outros lugares, quando você escreve algo que da tua cabeça fazia todo sentido, mas que foi interpretado de uma maneira completamente errada. Às vezes o problema está do outro lado, às vezes é quem está interpretando, mas às vezes é porque você não estava sendo preciso nem para si mesmo, não estava entendendo muito bem, eu não estava, no caso, entendendo muito bem o que eu estava querendo dizer. E eu acho que a questão da precisão, para mim, tem a ver com a questão da linguagem. Tem mais de um slogan de agência de propaganda que relaciona a publicidade com um bom uso das palavras, né? Eu acho que a McCann usa truth, well told. Será que esse é o slogan da McCann? Eu acho que é. E mesmo esse livro que eu acabei de indicar começa com uma frase muito boa, the power of well chosen, o poder de palavras bem escolhidas. E eu acho essa questão tão importante para mim, porque as pessoas, em geral, dentro da agência, dizem que o mais importante do briefing é a conversa que você tem com o criativo. Então, assim, tudo bem, você tem que escrever, mas o importante é você conversar com o criativo. Ok, estou de acordo com isso. Mas eu não sei dizer se isso é o mais importante, não. Eu acho que você ter o trabalho de escrever bem um briefing, para mim, é a coisa mais fundamental, não só porque, eventualmente, as pessoas... Sempre tem o perigo das pessoas lerem, então, se as pessoas vão ler, é bom que esteja bem escrito. 2, essas são questões muito práticas. 2, se der algum problema e às vezes a campanha não está certa, ou o cliente não gostou, etc. e tal, essa é a hora que as pessoas vão olhar para o briefing, e na hora que as pessoas têm dúvida, ou que tem conflito, ou que as pessoas estão estressadas, elas vão olhar o briefing também, de novo, é melhor que o briefing esteja bom. Essas são, né, as questões mais imediatas. Mas, finalmente, eu acho que isso é importante porque quando você escreve, você se força, e se você escreve direito, você se força a selecionar as palavras corretas e colocar, e disciplinar o teu pensamento e esclarecer para você mesmo o que você acha que tem que ser dito. Por isso eu vou e não por acaso tem gente que diz que outro dia eu vi isso daí, eu achei muito bom,
que a linguagem é o maior desafio do estrategista. Quem trabalha com estratégia tem o grande desafio da linguagem, porque às vezes a gente usa palavras, a gente trabalha com abstração o tempo todo, e de você usar palavras certas, porque você está falando uma coisa, mas outra pessoa já, né? E nesse sentido, eu sempre nessa conversa de briefing, às vezes na conversa de estratégia também, eu trago como uma referência alguns ensaios do George Orwell. E esse também é outro livro que não tem nada a ver, não, tem muito a ver com briefing criativo, mas não é um livro sobre propaganda, embora tenha propaganda no texto. Aqui é propaganda como se fala no livro inglês, aqui é mais propaganda política. Esse livro se chama Toda a Arte é Propaganda, ou Artes Propaganda, do George Orwell. Esse eu acho que não tem em português, porque ele é uma coletânea de ensaios. O George Orwell, além dos livros, das ficções que ele escreveu muitos ensaios no século XX. Eu sou um grande fã dos ensaios dele. E ele era um camarada muito, muito preocupado com a linguagem, né? A forma mais óbvia e fácil de entender os livros mais famosos dele, 1984 e A Revolução dos Bichos, obviamente como uma crítica aos sistemas totalitários, comunistas, e porque mas uma questão muito séria que ele coloca, primeiro na Revolução dos Bichos, mas depois ele desenvolve isso com muito mais intensidade em 1984, é como a linguagem está relacionada com o pensamento e como, alterando a linguagem, você altera a forma como as pessoas pensam. E o George Orwell escreveu um ensaio muito importante chamado A Política e a Língua Inglesa, em 1945, quando a Segunda Guerra estava terminando, já tinha acabado de terminar, acho que foi publicado no ano seguinte, e ele critica especificamente o uso que os políticos na Inglaterra, na visão dele, o uso incorreto que os políticos estavam fazendo, e que ele especificamente estava criticando a linguagem rebuscada que os políticos utilizavam nos seus discursos, ou nos seus documentos, ou nas suas declarações. E aí ele começa a usar aquilo para explicar que, bom, o problema é que quando você começa a usar uma linguagem rebuscada para dizer coisas simples, você começa a criar esse hábito de... Ele tem uma citação que está tudo em inglês, então é meio difícil de traduzir, porque é meio sofisticado, mas é muito... em lugar de você dizer simplesmente eu penso que, ou eu concordo, você busca uma frase feita que é mais complexa e mais bonita de dizer e que, de uma certa forma, torna mais difícil entender ou menos direto entender o que você está falando. E isso acaba acarretando numa certa preguiça em buscar qual é a palavra correta para aquilo que você quer dizer. E o problema disso daí é que, obviamente, isso vai corrompendo o teu estilo de escrita, a tua escrita vai ficando complicada, mas o ponto fundamental que ele colocava é que, da mesma forma como o pensamento é capaz de corromper a linguagem também é capaz de corromper o pensamento, porque como você vai mudando a linguagem vai fazendo com que você pense de uma maneira diferente. E o mau uso da linguagem vai fazer com que o teu pensamento comece a ficar entroncado, comece a ficar não claro, comece a ficar menos claro para você. Mesmo entre pessoas que deveriam saber melhor, que a princípio tem um bom vocabulário, né? Então, o ponto principal é que se você não busca as palavras certas e você não escreve com precisão, você não vai ter. Você começa a afetar a forma como você pensa, que já não vai ser clara. Mas existe um outro ponto que eu acho ainda mais importante, no qual ele toca, que é que o grande inimigo da claridade, da clareza, né, não é a falta de clareza, mas é a insinceridade. O que ele está querendo dizer é que quando você... E é uma coisa que eu acho que todo mundo instintivamente sabe, que é quando você não sabe o que você vai dizer, você usa uma linguagem rebuscada. E, infelizmente, isso é comum não só no mundo do brief criativo, é como no nosso trabalho, no dia a dia. Eu acho que todo mundo já fez isso, ou já viu fazer consigo mesmo, esses e-mails que você não está entendendo muito bem o que tem que ser feito,
não estão muito claros, tem um monte de palavras dizendo, oh, trifacês, depois aquilo outro, mas não tem nenhuma claridade, e isso provavelmente está acontecendo porque o autor desse e-mail não sabe do que está falando. Isso, infelizmente, é mais comum do que a gente pensa, e é uma coisa muito triste da gente fazer, né? A gente faz isso, a gente sabe que existe, a gente tem um nome para isso em português, a gente chama isso de enrolação. Fala muito quando a gente não sabe muito bem o que a gente quer falar. E isso é um pecado capital quando a gente está escrevendo um briefing, né? Quando a gente está colocando linguagem muito rebuscada dentro de um briefing, é sinal de que a gente não tem muita claridade do que está fazendo. No nosso caso, principalmente nós que somos brasileiros, latinos, e a gente gosta do contato mais próximo, a gente gosta de conversar com as pessoas, do contato visual, etc. e tal, que tudo isso é super importante, mas isso às vezes acaba sendo uma muleta para a gente ter a sensação de que a gente falou tudo que a gente precisava e de que o outro lado entendeu tudo que a gente precisava, porque às vezes nós somos cordiais também, então não queremos dizer que a gente não entendeu, e aí nada que o cliente estava imaginando. E eu acho que o remédio para isso é você se dar ao trabalho de escrever e escrever com claridade, que é, tristemente, uma coisa que cada vez menos eu vejo acontecendo dentro das agências, e eu acho uma loucura, porque a gente está... existem infinitas discussões sobre qual é o futuro da propaganda e como está sendo, e etc. e tal, e a gente está perdendo, talvez, a excelência no que deveria ser a nossa ferramenta principal, que é a linguagem. Eu tenho um pouquinho mais de coisas para falar, mas eu acho que eu obviamente não planejei muito bem essa conversa, deveria ter contado melhor o tempo. Eu estou quase estourando o meu tempo. Então, Célia, será que não é bom ver se as pessoas têm alguma pergunta ou algum comentário antes disso? Tem sim. Peraí, okay. Eu já vou ler para você aqui. Porque isso, por caso, depois eu falo dessas outras coisas. Tá bom. Bom, elas têm alguns pontos, assim, a Melina Parada perguntou assim, ó, Douglas, sobre o ponto de target, você não acha que as possibilidades estão bem ampliadas quando a gente consegue entender bem quem busca nosso produto, pelo comportamento, cultura? Excelente pergunta. Eu ando vivendo muito isso, na verdade, agora, porque trabalhando aqui com missão global, a TBWA está fortemente fazendo um trabalho de precision marketing, como se chama hoje, e não tem uma campanha que não é feita com uma fortíssima segmentação, e aí você identifica diferentes segmentos que você pode atuar, e aí você faz mensagens específicas para esses segmentos. Então, eu imagino que você está... Desculpa, qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? Não te ouvi, Celia, você está em mudo. Perdão, esqueci de ligar o microfone. É a Melina Parada. Melina. Então, eu acho que você está se referindo a isso, Melina. A resposta curta para isso é sim, claro. Hoje em dia a gente tem muito mais possibilidade de entender as pessoas. E eu acho que, inclusive, com as ferramentas de análise que existem, a gente tem uma chance esse é um outro assunto, a gente tem uma chance de entender as pessoas de um jeito diferente, porque muito do que é o conhecimento que estrutura o trabalho de planejamento hoje em dia, ainda, infelizmente, é em cima de pesquisas, de questionários. E questionários, eu estou me desviando um pouco, mas eu já vou voltar para a pergunta. Os questionários têm um problema, são os que as pessoas dizem que fazem, mas não necessariamente o que elas fazem, né? A verdade é que a gente não pensa muito comprar a marca de iogurte, ou a marca da pasta de dente, ou a marca do pão de queijo que você compra, não é uma coisa tão importante na nossa vida. Então, quando alguém pergunta para a gente na rua o que a gente faz, o que a gente considera, a gente dá uma resposta que é super elaborada, mas não é exatamente o nosso comportamento. Enquanto que com essas novas ferramentas de análise, principalmente quando você analisa comportamento digital, você consegue entender melhor o que as pessoas estão fazendo, que é o comportamento real das pessoas, o que eu acho muito importante e rico para o trabalho. Então, sim, ok, hoje a gente tem mais possibilidades. Não obstante, quando eu falo de briefing criativo, e quando eu falo de você tentar, se a intenção do briefing criativo é produzir uma mensagem que seja interessante e original, eu observo que muitos desses, do que a gente chama de insight, e a conversa de insight
precisamos de outro vídeo para isso, eles não são coisas que têm a profundidade que deveriam ter para estimular uma mensagem interessante. Então, às vezes eu vejo associações muito frágeis entre o que a gente descobre sobre os consumidores e o que a mensagem vai ser. Por exemplo, eu percebi que uma porcentagem importante, a ver se é importante, porque às vezes é, sei lá, 10% mais, do meu consumidor olha sites de fotografia. Ok, perfeito. Em geral, o que acontece é que eu ponho um fotógrafo, né, sei lá, no vídeo, no banner. Ok, tá, legal, o cara gosta de fotografia, então eu vou botar um fotógrafo. Acho que isso é uma forma, na minha opinião, uma forma muito, muito simples de traduzir uma informação que você recebeu do consumidor, e pode até eventualmente funcionar quando você está fazendo uma coisinha mais específica, sei lá, um diacho de banner, um conteúdo que você vai entregar, ou mesmo um ambiente que você vai colocar o teu produto, mas eu vejo uma certa dificuldade em permitir que isso te gere uma mensagem que vai ser mais interessante e mais verdadeira. Então, se por um lado eu acho que a gente hoje tem sim mais capacidade de entender as pessoas, eu acho que a gente ainda falha, ou eu vejo ainda uma dificuldade em traduzir esses conhecimentos em essas informações, melhor dizendo, né? Em traduzir essas informações em insights que sejam verdadeiramente interessantes do ponto de vista criativo. Então, esse desafio ainda existe. Talvez porque, na minha opinião, esse trabalho que se faz de informação, ou ele é feito quando já não dá mais tempo de colocar isso no briefing, ou existe pouca discussão em cima do que são essas. Existe muita pressa em tentar entregar essas conclusões que vêm direto do sistema, quer que seja da ferramenta que a gente está utilizando, e não uma discussão em cima disso. Então, a resposta é sim e não ao mesmo tempo, porque ainda tem coisas que precisam ser feitas para que isso aconteça. Tem alguma outra pergunta? Ou você quer dar um follow-up nessa pergunta? Não, tem mais perguntas, mas deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Você comentou ali em algum momento que o briefing, se algumas pessoas acham que o briefing criativo tem que vir depois da estratégia, é isso? É isso? Não, ele tem que vir depois da estratégia. Tá. Não, o que eu quero... Sim, ele tem que vir depois da estratégia. Falar do contrário, não é isso então, é depois, né, mesmo? Não. Ele vem depois da estratégia, desculpa, se eu não deixei claro. Não, acho que fui eu então que entendi errado. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Daniel. Como indicar formatos sem tolir criatividade? Às vezes penso se isso não adoro essa pergunta. Às vezes eu penso se isso não deixa o briefing seguro demais, né, entre aspas, para ser resolvido. Dicas para feedback produtivo quando vem da criação, o que vem da criação se distancia do briefing. Duas coisas. Ok, duas coisas. Eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Nossa, eu vou fazer um jabá fenomenal agora, desculpa, Celinha. É que você, Celinha, sempre lembra as pessoas, muito gentilmente, que eu elaborei o primeiro programa do curso de planejamento da Red Hook. Muito obrigado por isso. Eu só estou citando isso porque uma parte desse programa se chama exatamente avaliação de ideias criativas. Esse é um tópico muito complicado. Então, eu acho que eu não consigo responder no tempo que a gente tem, porque isso é todo um outro assunto, é muito difícil de fazer. Eu era muito ruim de fazer isso, acho que eu sou um pouco melhor hoje, mas a questão é que quando eu era tão ruim que eu achava que eu não tinha jeito. Falei, bom, eu nunca vou ser capaz de fazer isso, mas com o tempo você vai aprendendo. Você vai me desculpar, Vitor, né? Eu não... Oi? O nome dele é Daniel. Daniel, desculpa, Daniel. Daniel, você vai me desculpar, eu não vou conseguir responder essa pergunta agora, porque vai tomar muito tempo. Mas a primeira, sim, eu vou tentar responder, porque é mais no nosso tema aqui. Pois é, essa discussão, eu acho, essa discussão é o máximo, porque ela sempre vai existir com os criativos. Eu não posso colocar muitas amarras porque eu limito a criatividade. E também é sempre uma discussão de briefing. Você vai ouvir as duas coisas. Um briefing tem que ser muito aberto. E um briefing tem que ser muito restrito.
obviamente, os dois limites estão errados, né? Porque um briefing muito aberto pode simplesmente dizer surpreenda-me, né? Tem gente que gosta de briefar assim. Aí tá bom, surpreenda, eu vou te mostrar uma... Desculpa, não vou falar coisa feia. Tem muitas formas de você surpreender que não são efetivas. Ou você vai colocar um briefing super detalhado. Eu não sei dizer o que seria um briefing super detalhado, mas porque talvez não existam limites para os detalhes que você pode colocar no briefing, mas o bom senso nos faz crer que talvez não seja a melhor saída. Não obstante, eu acho que existe sim e eu acredito que os bons criativos, os mais experientes vão concordar comigo. Existe um certo mito, ou como eu vou dizer, existe um certo romance ao redor da ideia de que a criatividade, de que eu preciso colocar, para uma pessoa ser criativa, eu preciso colocar ela, sei lá, na frente de um lago ali, né, provavelmente consumindo alguma substância alucinógena, que altera a percepção da realidade, e aí vai dar um eureka nele, ele, pumba, vai começar a criar. Nós somos fascinados por esse, eu não sei nem de onde vem exatamente essa ideia do artista, não estamos falando de arte, mas enfim, é daí que vem, né, a ideia do artista que está esperando uma inspiração e você precisa deixar ele livre para criar. A verdade é que a história das grandes das grandes peças criativas, eu posso dizer assim, que a gente vê, sejam elas na publicidade, sejam elas na arte, porque essas duas coisas se misturam um pouco neste aspecto. Elas estão cercadas de restrições e limitações. Aí, até que ponto isso é lenda ou isso está documentado, eu não tenho certeza, mas isso é coisa que eu vi nas minhas aulas de História da Arte. Existiam discussões infinitas entre o Papa e o Michelangelo sobre a quantidade de azul laço que ele tinha que utilizar na capela ali, enfim. Todo mundo tinha que lidar com limitações de uma maneira e outra. Mas eu acho que o meu ponto fundamental é que vou tentar ser mais específico. Eu acho que é uma bobagem essa história você limita demais a criação, né? Obviamente, se você brifa uma pessoa com já uma imagem, um roteiro, é para fazer isso, nessa cor, etc e tal, você já está ditando, né? Mas você fornecer mais informações e principalmente colocar fronteiras é uma coisa super importante porque o criativo, porque ser criativo essencialmente tem a ver com você ser capaz de resolver problemas. E o criativo dentro de uma agência, ele essencialmente é uma pessoa que está resolvendo problemas. E você tem que resolver um problema o mais específico possível. Se você tentar resolver um problema totalmente amplo, o número de soluções que você pode ter né, tende ao infinito e provavelmente não vai estar certo. Então eu não acho que... Eu acho que a gente tem que tomar... Eu tinha que tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem, se você percebe. Ela, não vamos limitar. Não, peraí, a gente precisa sim limitar, porque eu preciso dizer qual é exatamente o problema que tem que ser resolvido. Claro, isso não quer dizer simplesmente... Porque também é um outro lado, né? Já que a gente precisa limitar o problema, vamos entregar todas as informações possíveis. Sim, é necessário um trabalho de especificar exatamente o que está acontecendo e deixar claro o que tem que ser resolvido, mas eu não acho que é na quantidade de informações que você resolve isso daí, é no como você é claro com o problema, né? Então, assim, eu realmente acho que essa é a minha opinião pessoal, eu realmente acho que a maioria dos templates de briefing criativo necessitam uma visão crítica de quem está escrevendo, porque algumas vezes o que está lá não é importante para o briefing específico que você está escrevendo. E eu também já descobri que, às vezes, alguns outros briefings, quando eu estava escrevendo, eu tive que criar alguns campos, ou colocar alguma informação ali ou direcionamento, se você prefere, que eu considerava mais importante. Eu acho que a especificidade tem muito, muito, muito a ver com o quanto você entende o problema. Por sinal, deixa eu aproveitar, eu sei que eu estou estudando um pouco tempo, mas é que eu quero dar um exemplo de um projeto pessoal. Oi, Célia. Não se preocupe. É que eu ainda estou respondendo a pergunta. Não, tudo bem, é por nós, não tem problema, é por você, tá? Não, eu estou olhando aqui, eu tenho uma reunião já, mas eu ainda consigo ir no meu tempo. Olha só, eu tive que...
quando eu estava no México, eu comecei a trabalhar num projeto pessoal que eu queria fazer um filme de ar, que infelizmente eu não consegui terminar ainda, porque daí ficou tudo complicado. Mas eu passei por uma experiência muito legal de ter que brifar. Eu queria fazer algumas concept arts da história que eu tinha. Então eu precisei brifar ilustradores. E foi tão engraçado esse processo, porque eu precisei ir atrás de ilustradores no México. Eu nunca vi essa gente na minha vida, até hoje. Eu encontrei eles, brifei eles, paguei eles, eles me entregaram o trabalho, e até hoje eu não os vi, eu nem sei qual é a cara deles, mas foi um trabalho super legal de fazer, e eu aprendi muito sobre briefing nessa ocasião. E aí eu acho que isso é um bom exemplo de como você... que ilustra um pouco essa história de, será que eu tenho que dar liberdade ou eu tenho que limitar? Então, basicamente, deixa eu tentar mostrar aqui. Essa é uma história que se passa numa cidadezinha que eu queria que, de alguma maneira, se parecesse com uma cidade costeira, que se parecesse com uma cidade da costa amalfitana. Então, o que eu fiz? Óbvio, eu ajudo um pouquinho porque eu sei desenhar, eu desenho um pouco, né? Eu não sou um ilustrador, mas eu consigo me virar. E aí eu falei, bom, eu preciso que a pessoa desenhe a cidade para mim, uma das ilustradoras, né? E aí, o que eu fiz? Eu desenhei uma planta baixa da cidadezinha. Eu falei, tá aqui. Não era isso que a pessoa tinha que desenhar para mim, né? Mas eu quis mostrar, olha, é aqui que tem, você tem que ter uma praiazinha, aqui que você tem que ter um cais, etc e tal, e papapá. Isso era parte do meu briefing, tá certo, é um briefing para um ilustrador, é diferente, para uma ilustradora nesse caso. E aí eu coloquei algumas fotos, falando, tá vendo? Eu quero que mais ou menos pareça com essa daqui, isso aqui, que cidade que é essa? E aí mostrei, acho que é Positano, essa. E aí mostrei essas fotos que mais ou menos dão uma ideia de como funciona a cidade. Aí, inclusive, mostrei, olha, essa é a distância que tem que ter da faixa de areia, e etc e tal. E aí dei algumas outras informações mais. Então, alguém pode dizer, pô, mas isso era super limitado, etc e tal. Bom, talvez, mas é porque eu sabia muito bem o que eu queria. O fato é que a ilustração que ela fez não é 100% o que eu estava esperando, ou melhor dizendo, não é o que tinha na minha cabeça, mas é o que eu tinha pedido, né? O que eu quero dizer, eu não teria feito daquele jeito, e no entanto saiu totalmente de acordo com o briefing. Deixa eu mostrar aqui, para dar um exemplo. Aqui, share screen. E eu não tô, droga, não estou conseguindo tirar a minha tela. Não, você tirou já. Você não está compartilhando, a gente está vendo você. Eu sei, eu estou tentando dar um share, ele está dizendo que not start screen sharing. The browser is having trouble. Shit! Espera um pouquinho. Peraí. Droga, eu não consigo mostrar. I'm so sorry. Não estou conseguindo compartilhar. Desculpa, a ilustração ficou super legal. Se tiver uma outra oportunidade, eu mostro para vocês, mas não estou conseguindo compartilhar aqui. O share aqui não está funcionando e eu não vou deslogar para a gente perder. Ok, bom, o meu ponto fundamental é que você precisa dar as informações que sejam necessárias. Você não tem que ter medo de fazer o teu briefing muito populado se você tem certeza daquilo que você quer. Eu acho que esse é o princípio que a gente deveria ter. Você quer pular para a próxima pergunta, Celinha? Eu queria mostrar um negócio, estou super triste. Não foi a da Melina que você respondeu, não? Esse exemplo, eu achei que você estava mostrando dela. Não, eu queria exemplificar como que você, mesmo sendo muito específico, você dá liberdade para a criação, mas eu não consigo compartilhar essa tela, então Tá. Tudo bem. Bom, a Melina mandou mais uma assim, se você tem algum exemplo Desculpa, Daniel. Do ponto de vista criativo de um caso que foi criado assim, e que você percebeu esse bom uso das análises, sem ser esse modo simplista que vemos recorrentemente? Tenho. Deixa eu pensar. Tenho. Deixa eu ver. Fico falando que tenho e fico aqui pensando um pouco mais. Não, o exemplo que eu tenho, ele é mais antigo, mas eu acho que eu vou... Peraí.
Tem um mais recente, mas isso eu ainda nem posso falar. Que eu não sei. Tá bom. Tem assim, acho que esse foi um dos briefings mais legais que eu fiz faz muito tempo. E para uma marca que, com todo respeito, né, foi meu cliente, mas que não é que se destaca pelo como é que eu vou dizer? Não é uma marca que está por aí passeando em todos os prêmios da publicidade, para falar desse jeito, que é a Shell. A gente teve que fazer, faz muitos anos eu tive que fazer um briefing para uma campanha de caminhoneiros e foi muito legal. Obviamente, esse briefing contou com neste momento, a gente quis fazer uma investigação um pouquinho mais aprofundada de como era a vida dessas pessoas, desses profissionais, e o que saiu dali foi muito rico em termos de como a gente entendia eles, né? E honestamente, muitos dos insights não eram meus, né? Eles foram do pessoal que fez da consultoria, que fez a investigação, que era uma gente muito talentosa, e o que eu fiz foi né, entregar eles no briefing, que tinha um pouco mais o mérito da descoberta, nem posso dizer que foi meu. Mas o fato é que ali existia, a gente conseguiu fazer um perfil. Hoje tem mais comunicações que batem nessa tecla, né? Eu não estava tanto assim, mas a gente conseguiu deixar bastante claro como era o dia a dia dessa gente para os criativos, né? Com exemplos. Eu estou tomando cuidado na minha cabeça para não revelar coisas que eu não deveria revelar. Então, mas eu acho que essencialmente a gente mostrou um pouco da vida complicada deles no briefing criativo, com palavras bastante fortes, se eu posso dizer assim. E foi engraçado porque eu lembro exatamente dos criativos, eles nem sabiam que era eu que tinha escrito o briefing, eles estavam lendo entre eles o briefing, gente, o que está escrito aqui sobre esses caras e tudo mais. E, no entanto, isso gerou uma campanha muito, muito, muito legal, que foi uma campanha que a Shell fez em homenagem aos caminhoneiros, para trazer de novo o Clube Irmão Caminhoneiro, e isso era uma informação que era, obviamente, bem diferente do básico, com a classe social, quanto que eles consomem, ou o que eles fazem, ou o que eles não fazem. Então, esse tipo de approach funciona. Mais recentemente, mas eu sinto que eu estou fugindo um pouco da pergunta, mais recentemente a gente teve que fazer uma investigação, eu não vou falar do resultado final, porque ainda está em desenvolvimento, mas a gente teve que fazer uma investigação sobre um carro que a Nissan acaba de divulgar agora, o Nissan Ariya, e ela envolveu pegar insights de diferentes países, etc. e tal. E o que eu achei interessante é que, olhando esses insights, a gente era muita informação sobre comportamento digital, mas a gente conseguiu, a partir dessas informações, inferir quem eram as pessoas que iam acabar indo atrás desse carro, ou qual era o momento em que elas iam se preocupar com determinados aspectos do carro, especialmente porque é um veículo elétrico, então a forma como as pessoas se preocupam com isso é diferente. Então, o que eu estou tentando ilustrar é que, às vezes, a informação que você vai receber, especialmente de ferramentas de monitoramento de comportamento das pessoas, elas são uma informação mais crua e você precisa inferir certas coisas a partir delas, que às vezes é um trabalho que não é feito, né? Então, se você está vendo, por exemplo, você está vendo que para um determinado carro, o número de pessoas que estão indo atrás dessa informação são pessoas que possuem um carro de uma outra categoria, você precisa tentar pensar por que isso acontece. E esse porquê isso acontece, em geral, vai ser o seu insight, não simplesmente informação nua e crua para você colocar no briefing. Eu sei que eu não dei o exemplo concreto, porque aí eu preciso ficar revelando muito do que acontece dentro da agência, mas é mais ou menos assim o jogo. Eu queria que você resumisse as 3 coisas mais importantes para você no briefing. Para um briefing, obviamente, né? Ok, eu acho que... Ok, as 3 coisas mais importantes, caceta. A coisa mais importante, sem dúvida nenhuma, para mim, é a linguagem, como eu fiquei falando metade dessa conversa, né? E quando eu falo de linguagem, é fundamental pensar e escolher as palavras certas na hora que a gente está escrevendo um briefing. Eu sei que isso soa
pedestre, soa repetitiva, obviamente estou escrevendo, claro que eu tenho que escrever bem, mas é uma arte que eu sinto que está cada vez mais rara. É uma arte, não, né? É uma habilidade que está cada vez mais rara no trabalho de briefing, e sem dúvida nenhuma é a coisa mais importante de tudo. As palavras que você coloca num briefing, elas são a coisa mais importante, sem dúvida nenhuma. A segunda coisa mais importante, e esta é muito difícil, porque eu sinto que eu não falei tanto disso, por causa do tempo, mas estou tentando não falar isso como se fosse um clichê, mas não tem jeito. É que você precisa saber o que você está pedindo. E isso pois é, parece uma bobagem dizer isso, mas saber o que você está pedindo se manifesta de várias formas, né? Quando, num aspecto estritamente criativo, existe uma discussão com a qual eu concordo, uma discussão não, existe uma prática com a qual eu concordo, que é, você quando está escrevendo um briefing criativo, você tem que ser capaz de imaginar uma campanha na sua cabeça. Se você não é capaz de imaginar uma campanha com o que você escreveu, o criativo não vai ser capaz também, quer dizer que não está claro o que você escreveu, isso tem a ver com saber o que você está pedindo. Mas, obviamente, existe um sentido mais profundo nisso, que é, se você desenvolve bem a estratégia, você vai saber exatamente qual é a solução que é necessária. Eu vou dar um exemplo bem bobinho desse ponto, porque também se confunde um pouco com a história de inspiração, de referências, etc. e tal. No filme O Labirinto do Fauno, que eu amo, quem viu o filme, quem se lembra, o tema musical do Labirinto do Fauno é uma canção de Ninar, que uma das personagens canta para a menina. Ela canta, não, como você diz? Recita, enfim. Essa canção de Ninar é uma criação original, né? Teve um compositor que fez, não é tirado de lugar nenhum. E o mais interessante é que o briefing que o Guilherme Del Toro deu para o compositor foi: passa para mim um tema que uma pessoa do povo possa cantar. Eu não quero um tema elaborado, eu quero um tema popular, eu quero um tema que possa ser cantado por gente do povo. E aí o compositor foi e fez. Por que ele briefou esse jeito? Porque ele sabia exatamente qual era a função que isso ia ter no filme, né? E como que isso se encaixava na história. Então isso para mim é um reflexo de saber o que você está pedindo. E veja, ele deu um briefing super específico para o compositor, e no entanto o compositor fez a música que queria fazer, que é lindo, o tema do Labirinto do Fauno. Então, essa é a segunda coisa mais importante. E a terceira, sim, eu não falei disso, e tá aí, é a terceira coisa mais importante, eu acho, quando a gente fala de briefing criativo. Não fui eu que inventei isso está no livro do Ibashi, eu acho. O briefing criativo é um contrato entre o planejador e o criativo. Eu acho super legal. Na verdade, eu acho que qualquer briefing é um contrato, né? E essa é a terceira coisa. O que implica um contrato? Implica que você tem que chegar em um acordo entre as coisas que você vai entregar do seu lado e o que você vai fazer do seu lado. E o que a outra parte vai fazer do lado dele. E eu acho que isso é mais profundo do que parece, porque não vamos ter tempo hoje, mas eu estou recentemente envolvido em ajudar a criar uma marca do zero no Brasil, e aí tive que passar pelo processo de escolher e contratar um escritório de design. Então virei cliente dessa vez, o que é super engraçado. E aí eu percebo o quanto que esta ideia do contrato é importante, né? O contrato não no sentido físico do contrato, mas no sentido de que você precisa ser honesto sobre o que você entregou e o que você pediu e a forma como você pediu, e você precisa ser honesto, você precisa esperar que o outro lado esteja sendo honesto com o que está recebendo e com a resposta que está dando, e quando essa resposta vem, é preciso que exista uma cumplicidade no sentido de, tá bom, isso aconteceu porque eu pedi isso, aconteceu porque eu pedi aquilo, etc. e tal. Então, entender o briefing como um contrato eu acho super importante, porque não é porque... E aí talvez seja uma forma de criticar essa definição com a qual eu tenho um certo problema de entender o briefing apenas como um conjunto de instruções, né? Tá bom, você dá instruções, está dizendo, levanta essa parede aqui para mim, você espera que a parede seja levantada. Mas eu acho que o briefing criativo ele é um pouco mais complexo que isso. Você precisa tentar chegar a um acordo com a outra parte sobre por onde
quais são os caminhos que você vai percorrer, e a solidez, ou a claridade, ou a honestidade desse acordo vão influenciar fundamentalmente o briefing. Acho que é isso. Nossa, eu teria mais 1 milhão de perguntas para vocês. Mas não vai dar. Não, se tem mais pergunta, eu ainda posso responder. Eu estou adorando essas perguntas, honestamente. A gente pode, se as pessoas não estiverem dispostas, a gente, sei lá, faz até 9h30 no meu horário aqui. Tá. E aí tudo bem, a gente encerra. Tá, isso é legal. Então, assim, uma coisa que eu acho que eu já perguntei para você uma vez, que eu acho que isso está relacionado com a pergunta do Daniel, assim, da questão da avaliação das ideias criativas lá, né? Ah, tá bom, vou tentar falar. Porque, assim, na verdade, às vezes, dependendo, porque como a gente trabalha com muitos profissionais de muitas agências, né, digamos, diretores de criação, para os alunos, fazem, não, cadê? E na escola a gente usa um modelo acadêmico de briefing, né, para poder passar para as turmas, e aí a gente coloca ali os pontos mais importantes, essenciais, né, essas descrições, pontos essenciais. E aí eles fazem, mas cadê o título brief? Não, a gente só precisa do título brief. O que você acha desse... Não, a gente só quer o título brief e nem quer ver o resto, assim, sabe? Tipo, às vezes... Eu acho que título brief deve ser a forma como eles estão dizendo que é a mensagem, né? Ah, eu quero a mensagem que tem que ser entregue, algo desse tipo, né? Ou problema, sei lá, dependente. Eu não sei, eu acho que é difícil isso, porque eu acho que sei lá, é um pouco da minha visão pessoal. Eu dificilmente consigo ver um problema que você consiga, como é que eu vou dizer? Você tem que ser capaz de simplificar um problema, no seu ponto mais essencial. Essa é a essência do diagnóstico, sobre o qual eu estava citando, né? O diagnóstico tem que ser claro, tem que ser simples, ele tem que ser simplificado. Mas não é porque o diagnóstico é simples que é só com ele que você vai resolver tudo. Às vezes você precisa entender melhor o que está acontecendo ao redor. Isso é um ponto. O segundo ponto é, às vezes, o que você precisa é complexo, não é apenas uma mensagem. Às vezes, principalmente hoje em dia, quando a comunicação, o ecossistema de comunicação hoje em dia é mais complexo, você tem chance de acionar as pessoas em determinados, em diferentes momentos, em determinados canais, para fazer coisas diferentes. Então, às vezes, o que você vai entregar para uma campanha, né, só para usar esse termo, que hoje a gente não parece mais elegante dizer, é mais complexo do que você fazia antes, e aí você também precisa de mais informação. Então, eu sei lá, acho que eu já passei por isso. Eu queria te falar, me diz aí que eu tenho que falar de uma, eu falo, eu acho que é isso daqui. A gente tem que ser capaz de fazer isso. Mas eu acho que não é em todos os casos que isso dá certo. Em alguns casos isso dá muito certo, mas não em todos os casos. Isso é sobre como você entrega o briefing, porque você tocou nessa questão. Putz, avaliar as coisas é difícil pra caramba. É muito difícil. Eu acho que vamos ficar só na comunicação, porque a gente pode sair disso e ir para outros, né? Eu tive experiência de ter que lidar com peças de design, né? Porque o jogo de você pedir uma coisa e você receber de acordo com o que você está pedindo é um jogo difícil. Não é né? Quanto mais complexo é a coisa, mais difícil é o jogo. Principalmente quando a gente está falando de entregas criativas, de trabalho criativo. Mas vamos falar especificamente deste trabalho de comunicação, que em geral tem a ver com a mensagem, como você entrega a mensagem. Parece simples. Eu vi um grande criativo com quem eu trabalhei. A publicidade nada mais é do que você dizer uma coisa de outra forma. É a mais pura verdade, né? O jogo da publicidade é um jogo de você dizer algo de outra forma. É a verdade bem dita, né? Como truth well told, que eu acho que é o nome da matéria. Ou seja, quando você faz um briefing, você diz, precisamos dizer isso. O criativo vai dizer isso de uma forma mais interessante. Então, como este é um jogo de dizer as coisas de outra forma, você tem que ser capaz de interpretar o que são essas outras, o que as coisas estão dizendo, para você poder avaliar uma ideia. É a primeira habilidade que você tem que ter para poder avaliar uma ideia. Por isso que eu acho que uma das bases de qualquer um que queira trabalhar com comunicação e publicidade especificamente é a análise de comunicação, que, aliás, era também um módulo, né, ou é ainda um módulo
do curso de planejamento, porque é fundamental, você tem que ser capaz de olhar como você falar, o que esses caras tentaram dizer? Tem uma droga, então é difícil, às vezes tentaram dizer tudo, então você não consegue entender, mas os que são bem feitos, né, felizmente eles existem, você consegue identificar, tá, isso é o que eles tentavam dizer, né? Se você tem estabilidade, aliás, você precisa da estabilidade para poder avaliar uma ideia, porque é a primeira coisa que você tem que avaliar, o que você está querendo dizer, né? O mais engraçado dessa história, pode parecer ridículo, é que às vezes o criativo, por causa da forma como o processo criativo acontece, como você tem ideias por associações que não são óbvias, vai parecer ridículo o que eu estou falando. Às vezes o criativo não tem certeza do que ele está dizendo com a ideia dele. Ele sabe que a ideia dele é boa, que a ideia dele funciona, instintivamente mas às vezes a pessoa que está criando a ideia tem uma certa dificuldade, eu já vi isso acontecer várias vezes, com qual é a essência da ideia deles mesmo. Isso é muito louco. E, no entanto, é verdade, né? E não faz a ideia ser ruim. Às vezes é só que o criativo ele consegue te apresentar a ideia, mas ele vai ter uma certa dificuldade para explicar a ideia dele, né? E quando você está avaliando, para mim, às vezes já aconteceu. Eu recebi 2 ideias e falava, não, tá bom, veja, as 2 estão ok, a gente só precisa entrar num acordo. Você está querendo dizer, esta ideia diz A, e esta ideia diz B. É isso que a gente está querendo dizer, ou a gente está querendo dizer outra coisa? Isso é muito bom para quem acaba de fazer uma ideia, porque aí a pessoa consegue, é verdade, então a gente vai mais por aqui ou vai mais por ali, né? Eu acho que essa é a coisa fundamental quando você está avaliando ideias. Primeiro de tudo, você precisa ter a capacidade de interpretar. Você tem que ser capaz de fazer paráfrase, porque paráfrase é o elemento essencial, é a ferramenta essencial quando a gente está falando especificamente de mensagem, né? Paráfrase é dizer uma coisa com outras palavras. E se você não consegue parafrasear algo, quer dizer que você não entendeu algo. Isso também é uma forma muito, muito fácil de você ver se uma ideia está sendo entendida ou se não está sendo. Se você não consegue dizer com outras palavras, então você não entendeu. Né? Quando alguém fala uma coisa, não, me diga o que eu falei para você, não, mas me diga com as suas palavras. Isso na escola, os professores já falavam, porque é uma forma de você ver se a gente tem entendimento. Então, eu acho que esta é a habilidade fundamental. Passado isso, aí, enfim, começa a ficar mais complicado porque a gente precisa também ser capaz de separar o que é a mensagem que está sendo dita do que é a forma como a coisa está sendo dita. E aí tem a ver com tonalidade, tem a ver com especificamente com tonalidade, mas tem a ver também sei lá, com intensidade, que também está dentro de tonalidade. E às vezes essas coisas se confundem, às vezes a gente acha que uma ideia não está certa por causa da forma como ela está sendo dita, mas ela está dizendo a coisa certa. E isso, para mim, é também a essência é a causa de muita confusão em avaliação de ideia, porque às vezes o criativo entregou a ideia e às vezes a gente, seja o planejador, seja o atendimento, seja o cliente mesmo, ele não gostou da ideia, não que não gostou por um sentido pessoal, porque isso também existe, mas não gostou porque sentiu que não está certa, mas ele não deixou claro o que não está certo na ideia. E tem muitas ideias muito boas que às vezes são executadas, ou melhor, são terminadas, porque essa distinção não foi feita, porque às vezes o criativo precisa entender, não, a tua mensagem está certíssima, e essa situação até está certa, mas o tom que você está entregando ela não está certo, a forma que você está entregando ela não está certa. Ou às vezes é o contrário, às vezes você entrega a coisa no tom certinho, ou com a intensidade certa, com a intenção certa, mas o que você está dizendo é outra coisa que não deveria ser dito, né? Que é um outro ponto também essencial. Tudo isso, existe muito mais do que isso nessa discussão, mas eu acho que esses 2 pontos são cruciais e eles estão muito relacionados ao briefing, porque o briefing tem que ser capaz de fazer essa separação. O criativo tem que ser capaz de identificar o que é o que eu tenho que dizer, e ele tem que ser capaz de identificar a forma do que ele tem que dizer. E também, eventualmente, não para uma outra conversa, as coisas que são acessórias, porque às vezes você precisa mostrar alguma coisa que é secundária. Não deixa de mostrar a porcaria sei lá, do óculos que o cara tem que usar. Eu não sei, às vezes você tem algum detalhe que precisa estar na história
por algum motivo dos mais variados, que é uma coisa secundária, e às vezes isso acaba virando a coisa primária. Então você também, o brief também tem que ser capaz de separar, não, tá bom, então depois a gente coloca isso, tá faltando isso, não tem problema nenhum. Esse como eu falei, a gente tem né, a gente tem um módulo todo para isso, mas eu acho que isso é como eu consigo dar uma pincelada na questão de como você avalia ideias criativas. Muito difícil. Pois é. A gente pode tentar falar mais disso em outra ocasião. Esse é muito difícil. Esse é o trabalho do dia a dia. É realmente um desafio, né? É realmente um eterno desafio. Pois é. Ok, sério, a gente pode fechar agora, se você tiver mais alguma pergunta, talvez ainda dê tempo de eu responder, ou mais você me diz aí. Eu acho que não tem, só estou vendo aqui se o Wesley passou. Não, né, Wesley? Acho que não tem mais nenhum aqui. Mas a gente, então, pode, de repente, voltar a falar de outras coisas. Aqui tem muito assunto, né? Você tem muita experiência, muita informação. Não, da verdade, da próxima vez eu me planejo melhor. Eu tenho uma metade da conversa que eu não consegui abordar, mas é porque eu gosto muito de falar desse assunto e o tempo é curto. Mas, enfim, gostei muito de falar sobre isso, como sempre. Obrigado, Célia, foi muito legal. Vamos tentar fazer isso em outra oportunidade. Eu estou devendo a gente botar de pé esse curso de fundamentos da estratégia. Vou colocá-lo, mas aguenta aí, que eu já chego lá do outro lado. Não, eu estou esperando. Eu aprendi um monte de coisa. Vou refazer. Agora as coisas estão diferentes, eu preciso fazer curso novo. Poxa, Douglas, muito obrigada aí pelo seu tempo, tá? E por conversar com a gente mais uma vez. Galera que estava assistindo lá, obrigada também. Se tiverem dúvidas, se por acaso tiver ficado alguma pergunta perdida que a gente não passou aqui, depois eu passo para o Douglas e a gente dá um jeito de enviar essas respostas, né, Douglas? Tá bom, não, isso aí é tranquilo. Obrigada, viu? Boa noite para você, quer dizer, bom dia para você, bom trabalho. Boa noite para vocês, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.